Hoje eu quero falar para vocês sobre investigação de paternidade. Mas o questionamento é este: por que o processo de investigação de paternidade demora tanto? Eu vou trazer alguns fatos aqui para vocês, alguns fatores, por que esse processo às vezes demora tanto. Infelizmente, existem alguns processos de investigação de paternidade que não chegam ao fim, porque às vezes é impossível provar. E vou mostrar para vocês por que isso acontece. E para vocês, mulheres que estão assistindo esse vídeo, tomarem as suas precauções, tomar os cuidados necessários para vocês não serem surpreendidas quando forem entrar com uma ação de investigação de paternidade para o seu filho. Aliás, o autor é o filho, mas sabemos que o menor não vai entrar com uma ação. Quem entra é o filho, mas quem faz isso é a mãe. Eu falo mãe porque dificilmente tem processo de investigação de paternidade por parte da mãe, geralmente. Por parte do pai, geralmente é a mãe. Não que o pai também não entre. Às vezes entra também. Mas geralmente, mais são as mães que são preteridas pelos os pais. A primeira coisa que se deve analisar é justamente o endereço do pai. Quando se tem um relacionamento com alguém, pelo menos tem que saber o nome completo. Se possível, o seu RG. Se não for possível, pelo menos o nome completo. Se tem família, procurar saber onde mora essa família. E também o endereço dessa pessoa. Porque tudo se inicia com o endereço do suposto pai. Quando o oficial de justiça vai citar ao réu que não encontra no endereço, volta o mandado de citação para o fórum vai mandar para o advogado que não foi encontrado, para que o advogado apresente outro endereço, e às vezes o advogado não tem esse endereço, e a pessoa tem esse endereço. E aí tem que pedir expedição de ofício para alguns órgãos competentes, para que esses órgãos, por meio de pesquisas, localizem o endereço dessa pessoa. Mas se essa pessoa é de má fé, essa pessoa também não vai deixar rastro nos órgãos competentes. Se essa pessoa não quer ser encontrada, é difícil encontrar. Aí vem a importância, saber da família da pessoa. Porque essa pessoa pode ter um pai, pode ter uma mãe, pode ter irmãos. E também essas pessoas podem ser chamadas ao processo e apresentar material biológico para que se faça o exame de DNA. O processo de investigação de paternidade é diferente de todos os outros processos. Porque esse processo de investigação de paternidade, o próprio réu carrega a prova. Ele é a prova. O material biológico dele é a prova. E se não encontra esse réu com esse material biológico, como o juiz vai sentenciar? Não venha confundir não encontrar o réu com o revel. Revel é aquele que foi citado e não comparece à audiência. Esse é revel. Mas aquele que não foi encontrado, ele não faz parte do processo. Ele não faz parte do mundo jurídico. Por isso, começa a demora no processo, a procrastinação por parte do réu. E aí vem o problema de não encontrou o réu, vai em cima dos familiares. E às vezes é muito difícil também encontrar essas pessoas e essas pessoas virem até o local para fazer o exame de sangue ou mandar o material biológico para que se faça o exame junto à comarca do autor da criança. A demora no processo já inicia com a citação do réu. Não encontrou, já começa a demora. Isso não é só para esse processo, para todos os outros processos. Se não encontra o réu, fica difícil
o andamento do processo. Mas voltando ao que interessa. E às vezes encontra o réu. Encontra o réu, marca uma audiência de conciliação, ele não concorda. Ele quer fazer o exame de DNA. Marca o exame e ele não vai. Geralmente o juiz dá outra chance para ele comparecer. Aí vai marcar de novo esse exame. Depois faz o exame. Ele pode questionar esse exame. Tudo isso vai acarretando tempo. Vai somando tempo e o processo se torna um processo muito lento. Mas se a pessoa é diligente, se a mãe da criança tem pelo menos os cuidados necessários de anotar sobre o endereço correto, familiares, conhecer realmente, mesmo porque para se relacionar com alguém, tem que conhecer um pouco da pessoa. Não se pode relacionar com uma pessoa de forma mais íntima sem ter um conhecimento próximo daquela pessoa. Saber quem é aquela pessoa. Saber de seus familiares. Porque tudo isso pode acontecer. E aí chega o problema da hora de fazer o exame, às vezes não sabe nem o nome. Eu já fiz processo aqui no meu escritório, que a pessoa chegava no meu escritório, a mãe da criança chegava no escritório, e dava um nome da pessoa. E aquele nome que ela deu no escritório não é o nome verdadeiro. É uma alcunha que se usava no lugar que ela morava. As pessoas conheciam aquela pessoa por aquele nome, mas não era o nome verdadeiro dele. E aí foi um problema difícil para até encontrar o nome verdadeiro. E tudo isso vai demorando. Um processo que poderia sair em 1 ano, 2 anos, pode demorar 5, 6 anos, 7 anos. E ainda vem o problema. Se não encontra ninguém para apresentar o exame, o material biológico, não vai ter resultado. Não tem como julgar. É diferente de outros processos. Não encontrou a pessoa, vai nomear um curador, o curador apresenta uma defesa técnica, a partir da defesa técnica por negativa geral, o juiz vai julgar o processo e vai condenar aquela pessoa. Nesse caso aqui, não. Porque o material biológico está com o réu, está com ele e com seus familiares. E só depois desse material biológico é que o juiz pode ter uma certeza daquele laudo se vai ser conclusivo ou não, ou pelo menos aproximadamente. Isso é necessário. E isso demanda tempo. Portanto, antes de ficar, às vezes até falando mal do advogado que não está diligenciando, às vezes não tem muito o que fazer. Por mais que o advogado seja diligente, mas se não tem condição de localizar o réu, para que esse réu forneça o material biológico, o processo não vai andar. Às vezes o processo é arquivado, às vezes o processo é extinto. Mas uma das vantagens é que qualquer tempo que localizar o réu, pode reabrir um outro processo. Mesmo que aquele processo já foi extinto, uma vez localizando, por isso não tem prejuízo quando o juiz extingue o processo. Por falta de provas, ou por falta de localização do réu, ou por falta de material biológico. Porque esse processo, ele não vai prescrever, porque assim diz a lei e a jurisprudência. Esse processo é imprescritível. A ação contra o filho ou contra o pai, diz a lei que é imprescritível. A qualquer tempo, tanto o pai pode entrar com uma ação pedindo o exame de DNA contra o filho, como o filho pode pedir contra o pai. Porque é um direito personalíssimo. Esse direito é imprescritível. Essa é a grande vantagem, e que às vezes é até melhor extinguir o processo sem resolução de mérito, porque ele pode entrar novamente com outro processo, não precisa ficar passando por isso, praticando atos judiciais sem qualquer tipo de previsão de sucesso, sendo que pode extinguir o processo e depois, uma vez localizando o réu, possa entrar com outro processo. É o que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito da demora no processo
investigação de paternidade e que quase sempre não é culpa nem do judiciário e nem do advogado. É culpa, às vezes, sua, que não foi precavida, de procurar saber da família do réu, ou do réu que não quer comparecer, não quer assumir as suas responsabilidades. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like e fiquem com Deus.